Muito bem, então, o tema é obsessão. E o que é obsessão? Né? Essa é a ideia que nós temos que ter. O que é? Na verdade, é uma enfermidade de ordem psíquica e emocional, que consiste num constrangimento das atividades de um espírito pela ação de outro, encarnado ou não. Então, a obsessão, né, todo mundo acha que tem que ser do plano espiritual para o plano físico, e não necessariamente, né? O que existe é justamente esse constrangimento de atividade. Então, uma das partes tem uma ascensão sobre a outra, fazendo com que a outra parte fique submissa, né, sujeitada às induções, às sugestões que possa dar. Isso pode ocorrer entre encarnados, isso pode ocorrer no plano espiritual e pode ocorrer do encarnado para o desencarnado. Então, quando nós ficamos com certas mentalidades, pensamentos e cerceando a liberdade, né, daquele alvo de ter a sua evolução, seu progresso, seu desenvolvimento. Assim, a influência desse obsessor pode afetar a vida mental de uma pessoa, alterando suas emoções e raciocínio, podendo atingir até o seu corpo físico. Isso também é extensivo na dimensão espiritual. Então, veja, essa influência que vai sendo dada por esse espírito que tem uma ascensão, um magnetismo, uma força maior, ele vai, de tal forma, embutindo as suas ideias na sua vítima, vamos assim dizer, e isso vai fazendo com que ela perca o seu raciocínio, o seu discernimento, né? Nós vamos ver isso mais para frente, que como podemos evitar essa situação, né? E por que muitas vezes a pessoa se sujeita a essa influência? Mas a obsessão, realmente, ela se dá desta forma, tá? Por sinal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Que hoje nós temos aqui o César, o Valdinei, para responder para vocês. A influência, né, só é considerada obsessão quando tem caráter constante. Por quê? Caso contrário, é simples influência que todos estão sujeitos. Então nós temos que saber diferenciar o que é obsessão do que é influência. Então influência é aquela coisa passageira, é aquela situação que você fica um período de tempo, né? Meio que obcecado por uma ideia, por uma ação, coisa semelhante. Influenciado por um espírito, né? Ou por uma pessoa ao seu lado. Agora, quando isso se torna mais longevo, quando isso se torna contínuo e persistente, aí então se caracteriza como obsessão propriamente dito. Certo? Dúvida até aí? Alguma questão? Então, dentro ainda do que é obsessão, é um processo, esse processo só ocorre quando existe fragilidade emocional, sensação de culpa ou de carência do físico. Então, são as condições, né, que a pessoa pode estar fragilizada, né, emocionalmente, por uma perda, por uma questão, né, de um revés na sua existência, uma sensação de culpa, né, dela se sentir que fez algo que não devia, que tinha consciência disso. Então, esse tipo de pensamento baixa seu padrão vibratório e então passa a ser um canal de conexão com espíritos que queiram, muitas vezes, prejudicar ou saciar suas necessidades
diante de uma pessoa fragilizada ou com sentimento de culpa. E também carência do físico, isso é muito importante, né? Porque muitas vezes as pessoas extremamente debilitadas, quer por enfermidades, por uso de substâncias que vai tirando sua resistência, sua imunidade, né? Condições de vícios ou medicamentos que afetam o seu equilíbrio emocional, como no alcoolismo, por exemplo, drogas, entre outras coisas. Então, isso também faz com que a pessoa se torne vulnerável, né? E isso pode, então, facilitar que espíritos possam, então, se aproximar e, à medida em que vai se condicionando com aquela pessoa, ele vai começando o que nós chamamos de vampirização. Ou seja, esse espírito vai extraindo da pessoa aquela energia vital, né? Aquela energia vitalizante. Mas isso se dá também entre encarnados, né? Existem situações daquelas pessoas que a gente fica algum tempo junto, conversando, daqui a pouco a gente está extenuado, com dor de cabeça, enxaqueca, e fica às vezes dias supostamente debilitado. É porque esvaiu de nós grande parte desse fluido vital. Tá? Assim, o obsessor, conhecendo as fraquezas do enfermo, acessa a área mental, chegando às vezes a dominá-lo totalmente. Então, até nós colocamos essa ilustração, que nós vemos lá uma pessoa sendo envolvida por dois espíritos, né? E de tal forma que ele vai agindo na mente do encarnado ou da sua vítima e vai dando sugestões daquilo que ele acha que deve fazer, ou então alimentar vícios, alimentar pensamentos odiosos, ações negativas, influenciado por esses espíritos, mas tudo isso é uma questão de afinidade, né? Porque senão, se assim não fora, nós seríamos uma vítima, né, desprotegida, porque nós não temos acesso à dimensão espiritual. Eles têm condição de acessar a parte física. E você não ter mecanismos de proteção seria, né, extremamente prejudicial, né, sem poder você se defender. Mas vamos ver mais para frente o que fazer para evitar essa situação. Muito bem. Então vamos ver, né, visto que é obsessão, como ele se processa, as causas da obsessão. Então, basicamente, existem 4 tipos de causas, né, razões que motivam, que levam a pessoa a ser obsediada. Uma delas é a questão moral, tá? Então, nessas questões morais, são pessoas de má índole, pessoas de baixo nível de vibração, né? Moralmente, né? Inferior. Também questão do passado, né? Então aquelas pessoas que trazem resquícios, pendências do passado, e aí uma das partes se acha no direito de fazer a justiça, né? Que é uma pseudo-justiça, e quer então desforrar daquilo que ela se sentiu prejudicada. Então, mas nós vamos ver depois particularmente contaminação, ou seja, pelas influências do meio, às vezes, em que você se encontra, e anímica, quando é uma, vamos assim dizer, uma auto-obsessão. Hoje eu tenho que falar com meio cuidado, que o Valdinei está aqui, se eu escorregar, você me segura. Então vejamos, causas morais, provocadas pela má conduta do indivíduo consigo e com o próximo. É a pessoa relaxada, é a pessoa sem educação, é a pessoa que não respeita
a si mesmo e ao próximo, né? Que abusa até do seu físico, né? E não respeita os limites alheios. Assim atrai espíritos inferiores, onde poderá nascer uma obsessão. Então aqui nós temos algum exemplo, né? O reclamão, né? O fofoqueiro, o atrasado, o cri-cri, o folgado, o grosseiro, o mal-humorado, o mentiroso e o livro aberto. Aquele que fala, né, qualquer coisa e não tem papas na língua. Então veja que são situações aparentemente ingênuas, mas são posições, são atitudes negativas. Né? Que nem o folgado, ele acha que ele está tirando vantagem, o outro está fazendo por ele. Né? O mal-humorado é aquele que reclama de tudo e de todos, independente da situação, seja ela boa ou má, e assim sucessivamente. Então veja que a nossa conduta, a nossa forma de pensar, o que falamos, são vetores para que possamos então contrair obsessores. Vícios, né, tipo orgulhoso, egoísmo, maledicência, avareza, poderão ligar-nos aos espíritos afins, né? Então aí estão outros exemplos. Peço perdão da iluminação do nosso projetor, que está um pouco fraco, né? Mas o caso assim, de luxúria, soberba, ira, inveja, avareza, preguiça, gula, né? São condições que atraem espíritos afins. E nem no caso da gula, né? Muitas vezes a pessoa é induzida a se alimentar porque próximo a ele está um espírito que ainda carece das pendências materiais. Então ele precisa inalar, né, aquele aroma, aquele cheiro do alimento, aquela energia desprendida do alimento para saciar suas necessidades. Né? Então espíritos ligam-se aos encarnados para satisfazerem seus desejos, tratando as pessoas como extensão de seus interesses. E já falei inúmeras vezes aqui, aquela citação de André Luiz, que fala daquela pessoa que no final do dia, sentada na sua poltrona, vai querer tomar uma dose aí de um uísque, de uma bebida. E ele estando influenciado por 2 espíritos, André Luiz nos narra. E aí então os espíritos induzem um deles a ele ir beber uma nova dose. Aí o outro fala, não, agora é minha vez. E faz a mesma sugestão. E na mente da pessoa, tipo assim, nossa, eu estava precisando desse relaxante. Nossa, mas como esse aperitivo está saboroso. Nossa, como ele veio a calhar. Então são aqueles sofismas que a gente vai falando, e às vezes nós estamos sendo joguete na mão de espíritos, né, que têm tais necessidades. Então a gente falaria assim, mas então eu não tenho direito a fazer isso? Claro que tem. Mas tudo é uma questão de equilíbrio, tudo uma questão de bom senso, né? Você saber os limites, saber quando aquilo já está ultrapassando, né, aquilo que é saudável, aquilo que é efetivamente bom. Com relação ao passado, seriam as faltas ou prejuízos ao próximo que gera ódio, desejo de vingança e perseguição. Então, isso é uma coisa que a gente vê com muita frequência, né? Principalmente naquelas reuniões mediúnicas, onde há manifestação de entidades, reuniões de assistência, que nós chamamos, onde muitas vezes espíritos declinam, né, a razão pela qual estão tentando prejudicar a terceiros. Invariavelmente vai gerar essa situação de vingança, aquela situação que se achou prejudicado. Então vem todo aquele
trabalho, né, de doutrinação, no sentido de esclarecer que esses valores e essas atitudes não vai gerar a recompensa, né, não vai reparar o erro, e sim agravá-lo. E deixar que o irmão, no caso a irmã, através de outras formas, possam corrigir as dívidas que ela tem perante a lei, né? Assim, contaminação. Então, o que é essa contaminação? Ela ocorre quando uma pessoa frequenta ou passa por ambientes onde predomina determinadas influências. Então, aquela pessoa que tem religiosamente passar no bar, no final do expediente, o tal do happy hour, né, que tem um nome bonito agora, né, happy hour. E então esse tipo de hábito vai gerando afinidade. É diferente de uma eventualidade, de uma comemoração, de uma reunião entre amigos, daquela pessoa que sistematicamente tem que frequentar um bar ou coisa semelhante. Locais de rituais, centro mal orientados, visitas a locais onde a pessoa se envolve na vida mental. Então, aquelas pessoas, né, que frequentam o cemitério, aqui é o exemplo, né, mas de uma forma não esclarecida, né, entendendo que ali, na realidade, está uma vestimenta que aquele parente, amigo, aquela pessoa que tem estima, usou um dia, que não está ali. Mas nós sabemos que existem muitos espíritos que ainda estão apegados à matéria, que ainda trazem, né, um laço muito forte, estreitado com o corpo que tinha. Então torna-se um ambiente onde há uma possibilidade maior de ter entidades, espíritos ainda não esclarecidos, de espíritos ainda apegados às questões materiais, né? Então isso pode comprometer aquele que vai à visita. Então eu não posso ir. Não se trata de poder ou não poder. Trata-se de ter o entendimento que naquele local existe uma vestimenta que foi útil para aquele a quem você efetivamente ama. E para isso você não precisa ir àquele local onde tal a vestimenta que for usada, mas uma prece, uma oração, um pensamento positivo, um pensamento que possa se adaptar e aproveitar as dimensões espirituais, tem uma valia surpreendente. Inclusive, existem questões no Livro dos Espíritos que falam especificamente sobre essa situação. Tudo é questão de esclarecimento, né? Se nós temos a nossa roupa, se de repente nós deixarmos uma roupa no fundo do guarda-roupa, eu não preciso todo ano lembrar daquela roupa e ir lá e né, lamentar porque ela está esgarçada, está poída, está envelhecida. Não, o que importa é quem a vestiu, né? Isso que nós temos que ter em mente. E, finalmente, a influência, né? Esta razão está na razão direta da sintonia entre a pessoa e os espíritos inferiores. Então, aqui é que está basicamente, né, a conexão que se pode estabelecer entre espíritos. E quando eu digo espíritos, é no sentido amplo, seja ele encarnado ou desencarnado. Então, é essa conexão, é essa forma de pensar, é esse hábito do que fala, é as atitudes que tem sistematicamente. É isso que vai formar um perfil vibratório nosso, que vai ter, então, a afinidade, a reciprocidade daqueles que também comungam com as mesmas formas de pensar, de falar e de agir. E aí estabelece-se a conexão. Então, nós não podemos e nem devemos culpar a outrem, senão a nós mesmos.
Se é uma questão de afinidade, de sintonia, então o bom senso nos diz que se eu mantiver um pensamento positivo, se eu tiver uma linguagem apropriada, se eu tiver atitudes sadias, dignas, positivas, eu vou ter ao meu lado afins. Então, nada melhor do que procurar esta afinidade e fazer por vez para merecê-la. Agora, se eu tenho uma vida totalmente desviada, né, dos princípios éticos, morais, né, então, quem que eu vou ter do meu lado? Porque é muito comum as pessoas perguntarem: nossa, eu gostaria tanto de saber quem é meu anjo da guarda, meu guia protetor, ou então dos espíritos que convivem comigo. É simples. Passa a fazer uma análise do que você é, do que você pensa, das suas companhias, das suas predileções, e você vai saber quem estará ao seu lado. Certo? Muito bem. Então, hoje, a nossa palestra está sendo mais um tipo de uma exposição, tipo, né, um estudo propriamente, do que uma dissertação. E tem aquela condição também, que tem se tornado muito frequente, que é a condição anímica ou auto-obsessão. Nesse caso, são influências mórbidas residentes na mente da própria pessoa. Ou seja, é aquela própria pessoa que tem a baixa autoestima. É aquela própria pessoa que ela acha que é o patinho feio. É aquela própria pessoa que se julga incapaz, impotente. Né? Então ela já vai minando as suas próprias energias. Né? E assim, vícios de comportamento, pensamentos negativos, que a pessoa alimenta, e até eu coloquei aqui o toque, né? É um dos exemplos, não que seja somente este, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. Né? Veja, o próprio termo diz, isso já está hoje catalogado até na ciência oficial, né? Então, é a própria pessoa que fica se autossugestionando. É aquela pessoa que não sabe perdoar-se. Isso que é fundamental. É aquela pessoa que acha que ela tinha que ser correta, reta, sempre ela não poderia falhar. E a gente tem que entender que nós estamos em processo de aprendizado. Nós estamos em um processo de amadurecimento. E a nossa imaturidade permite, né, que às vezes venhamos a nos equivocar. Mas isso não é motivo para sentenciar, né, algo em definitivo na nossa vida. Que nós nos consideremos incorrigíveis. Muito pelo contrário. A vida, né, a lei divina mostra-nos o contrário. A oportunidade de recomeçar, de refazer. Tanto que nós temos a reencarnação como esse processo. A reencarnação, esse expediente, só é usado enquanto nós estivermos em processo de evolução, enquanto não formos espíritos puros. Porque a partir do instante que você é um espírito puro, você não precisa reencarnar. Você pode encarnar, é diferente. Reencarnar é reaprender. Reencarnar é refazer a lição que errou no passado ou no presente. Percebe? Então, se Deus nos concede esse mecanismo, porque é admissível que venhamos errar. E aí temos que agora ter a predisposição de correção, de melhoria. Agora, se nós cairmos naquela vibração de lamentação, naquela sensação de impotência, você vai estar simplesmente retardando o processo de se desbloquear desse mecanismo que é limitante,
que se torna prisioneiro da sua imperfeição. Tudo bem? Mário, interessante, né? O nome, transtorno obsessivo. Aí você tem doenças que ele está explicando, úlcera nervosa, vírus de influenza, ou seja, o vírus que você pega é uma influenza. O nome está dizendo, é autoexplicativo, a gente não tem nenhum nome da doença. É verdade, parece que a gente fica meio cego, surdo e mudo, né, para umas coisas óbvias, né? Se ele é um transtorno, então ninguém quer viver com transtornos, com desequilíbrios. Então, se eu considero que eu tenho um transtorno, que ele é obsessivo, né, que ele restringe, que ele te prende, te amarra, e por uma compulsão, pera lá, então eu tenho que ver qual é essa compulsão. Compulsão é instinto. Compulsão é por instinto. Quem não vive por instinto, compulsão vive com uma razão. Então é compulsão, significa que o instinto está dominando a mente. O nome é autoexplicativo. E é muito bacana, né? Foi até não ao acaso que hoje ele está aqui conosco, né? Porque ele é um psicólogo muito competente, mas, veja, quando prevalece o instinto sobre a razão, ou seja, prevalece a animalidade sobre o espírito, prevalece as necessidades carnais, material, física, do que o espírito. Então é mais ou menos aquele condutor que está dentro de um veículo e o veículo que tem o comando se vai para a direita, para a esquerda, se acelera ou não, e o motorista é apenas um passageiro. Né? Então, como isso? E é justamente, né, por isso que é interessante, eu acho, esse estudo, essa obsessão. Então nós temos que entender o quê? Que nós somos espíritos. Nós que temos que ter esse comando, nós é que temos que ter uma determinação e não ser refém de outras vontades, de outros desejos. Nós que temos que imprimir o que é melhor para nós no nosso corpo e não fazer que o nosso corpo domine sobre o espírito. Tudo isso é uma autoeducação. Assim, experiências infelizes ligadas ao passado, mania de perseguição, angústia, depressão, também leva, né, a essa auto-obsessão. E esse posicionamento mental atrai, por sua vez, espíritos afins, agravando a doença espiritual. Vejam, sempre atração pela afinidade. Então, é até compreensível que a pessoa se sinta fragilizada e com dificuldade de ver uma luz no fim do túnel. Mas essa luz existe. Nós é que temos que melhorar as lentes, né, do nosso sentimento, da nossa mente, para observar a existência dessa luz e procurá-la insistentemente, vencendo as trevas da ignorância. Assim, então, visto tudo isso, né, até agora foi um terror, porque a gente viu que é uma coisa, né, obsessão, causa, vamos ver o tratamento, né? Então, a única maneira de vencermos a influência de um mau espírito é nos fazermos mais forte que ele. Essa que é, né, a situação. Nós sempre estaremos, né, até pela condição evolutiva que vivenciamos, nós estamos sempre ao lado da imperfeição, da ignorância, dos vícios. Mas Deus consente que isso ocorra justamente para que nós possamos ter uma educação de nossas vontades, uma educação dos nossos princípios e dos nossos objetivos. E dessa forma, sempre haveremos de ter influências. É inevitável.
Mas nós temos que saber resistir, temos que saber discernir o que efetivamente é bom ou não para nós, né? E é aquela ideia, eu posso, eu consigo. Eu posso, eu consigo. É lembrar do que Jesus disse, vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós podeis fazer. Ora, então, por mais incisivo que seja uma influência, mas eu tenho condições e capacidade para superá-la. Por quê? Porque nós trazemos uma centelha divina. Nós trazemos a consciência. O que nós precisamos é ter essa disposição, perseverança, para não nos deixarmos influenciar. E também, elevando a frequência vibratória, interrompemos a sintonia estabelecida. Porque tudo é questão de ondas. Nós falamos aqui até naquela oportunidade. Então, se eu estiver numa frequência de ondas positivas, a negativa estará numa condição inferior e não haverá, então, conexão. Agora, só existe essa conexão quando eu estou receptivo, porque estou vibrando na mesma faixa, no mesmo diapasão. Então, por isso que Jesus nos recomenda, orai, que a oração muda seu padrão vibratório. A oração eleva esse padrão. E a justiça divina é tão precisa que ela faz com que as vibrações negativas e a ausência da verdade estejam em condições mais densas, consequentemente mais baixas. Já as condições de conhecimento, verdade, luz, então você tem uma condição mais alta, onde você pode estar em todas essas faixas, mas quem está na faixa negativa não pode ascender. Isso já é uma retaguarda, já é uma proteção. Se eu sei disso, e eu estou percebendo que eu tenho tido um comportamento diferente do habitual, pensamentos que fogem à minha índole, que são pensamentos contrários ao bem, às coisas positivas, então o que eu tenho que começar a fazer? Orar, para sair dessa faixa. Jesus diz, orai, né, e vigiai. Mudando de faixa, permaneça, a vigilância é permanecer nessa faixa, a qual não terá acesso àqueles que queiram prejudicá-lo. Até porque quando você pensa positivamente, você ora, você cria ao seu derredor uma blindagem fluídica. Essa blindagem faz com que qualquer intenção negativa vai parar nessa blindagem. Você pode sentir até o impacto, mas não o efeito desejado. E por que isso existe? Para justamente nos equilibrarmos, justamente para crescermos. Alguns procedimentos terapêuticos também podem ser utilizados. Então, você tem condição por si mesmo de ter a ajuda. Mas existem outras medidas, ou seja, conscientização. A pessoa deverá estar ciente da condição que se encontra e vontade de tratamento. Se conscientizar que precisa mudar de atitude, de companhia, de hábitos, né? Então, ter essa chavinha da conscientização. Reeducação, né? É fundamental, porque se você percebe que aquilo que você faz não é saudável, não é positivo, eu tenho que corrigir, eu tenho que reeducar os meus sentimentos, as minhas vontades. Então, a melhoria de sua conduta de vida, se esforce para evitar os vícios e má tendências para livrar-se das más influências. Então, aqui são situações onde você pode se reeducar. Evangelização.
hábitos da prece, frequentar uma casa religiosa, ler o Evangelho e compreensão dos familiares no processo de cura. Isso é fundamental. A parte da evangelização, e não estou falando aqui de espiritismo, doutrina espírita, não, nada disso. Mas, como eu disse, qualquer casa religiosa, né? Nós não somos melhores do que ninguém. Ler, né, o Evangelho. E é fundamental a compreensão dos familiares, o apoio que eles devem dar, né? Aquela ideia assim, você é a ovelha negra. Pronto, a pessoa já está rotulada ela não tem solução. Você não tem jeito. Você é um caso perdido. Quer dizer, a pessoa, por mais que ela queira se esforçar, não vai ter a escora da família para sustentá-lo, né? Evangelho no lar. Nós achamos isso de profunda importância, porque sabemos o benefício que isso gera para todo o lar e imediações. Porque dependendo da assiduidade, da intenção, a irradiação que sai desse lar vai abrangendo a vizinhança, quarteirões ou coisa semelhante. A fluidoterapia, né, que existe, nós sabemos então o tratamento fluídico energético através do passe, a água fluidificada e também um recurso terapêutico eficaz. Então, tanto o passe como a água fluidificada. Então, são esses tratamentos acessórios, vamos assim dizer. Mas ainda nós temos tratamento médico. Não devemos deixar de lembrar que o grau de obsessão às vezes é tão profundo que altera, né, o comportamento, que altera toda a química cerebral, vamos assim dizer, e vai precisar do recurso de um profissional especializado, né, quer na medicação, quer nas terapias, quer no aconselhamento, para que a pessoa consiga reorganizar, né, o seu lado psíquico, emocional, né, e até hormonal. Então, nos casos em que houver um grave comprometimento psíquico, haverá necessidade de um profissional habilitado na área da saúde. Não deve-se interferir nas prescrições médicas. Então, aqui nós estamos vendo, né, que precisamos. Isso é até importante, porque nós precisamos tomar cuidado com as falsas promessas. Vai em tal lugar, faça isso, você vai ficar curado. Ou, não, você tem que frequentar tomar 10 passes, 15 passes. Não é assim, né? Você tem que beber 2 litros de água fluidificada por semana. Não. Nós temos que saber que isso é um apoio, mas a essência está em você, né? Senão, a ajuda não é eficaz. E também os casos de intercâmbio espiritual. Numa casa espírita, né? Com equipe experiente, orientar moralmente o espírito e deixar o desejo de vingança. Hoje nós podemos até estender a casa espírita para as casas religiosas. Porque hoje nós temos na Igreja Católica o movimento carismático, por exemplo. Nós temos as igrejas evangélicas, que têm muitas reuniões com essa finalidade. A técnica, nós não estamos aqui para questionar, mas há esse procedimento. E aí, então, nessas reuniões, muitos espíritos têm a possibilidade de ter uma nova diretriz. Não nos enganemos que com uma manifestação, com um diálogo, aquele espírito muda e se convença definitivamente. E reforma íntima. É o processo de aprimoramento do homem por meio do Evangelho e das verdades reveladas pelos espíritos superiores. Este que é fundamental. Reforma íntima.
de tudo aquilo que a gente vem falando de forma redundante. É necessária a realização de esforço individual para a melhoria moral. Se a pessoa não quiser, não tem como, ninguém vai fazer ela mudar naquele momento. Não vai ser medicamento, não vai ser eletrochoque, não vai ser nada que vocês imaginem. A pessoa tem que ter a vontade, a disposição. E através do autoconhecimento e autoaperfeiçoamento moral. Eu acho muito significativa essa ilustração, porque nos mostra que nós fomos criados simples e ingênuos, como uma pedra bruta, mas atrás dessa pedra bruta existe já a escultura de um ser perfeito, de um ser maduro, de um ser na qual Deus nos criou com um objetivo específico. Cada um de nós trazemos uma vontade do Pai. Eu tenho dito isso ultimamente. Nós não fomos criados em série, que nem carro, que nem objetos. Nós fomos criados por Deus para um determinado objetivo. Cada um de nós. Então nós trazemos embutido em nós essa vontade do Pai. Nós precisamos, como uma semente, desabrochar. Temos que amadurecer. É como aquela semente que traz todas as características daquela planta, nós já trazemos as características embrionárias da vontade do Pai perante a nós. Por que nós fomos criados? Nós não fomos criados para preencher um espaço. Nós não fomos criados pela vontade do Pai de simplesmente criar. Trazemos um compromisso de vida. E ao amadurecer, nós vamos então estar em condições de exercitar a vontade que o Pai espera de cada um de nós. Por isso, por mais que queiramos resistir à nossa evolução, invariavelmente nós evoluiremos. Chegaremos a esta maturidade. Sairemos dessa condição de uma pedra bruta para uma pedra polida, né? Assim, estou terminando, gente, só mais um minutinho. Pontos que nos auxiliarão na reforma interior. Postura de aprendiz, ou seja, humildade e interesse. Observação de si mesmo, ou seja, autoavaliação. Não ter medo de se autoavaliar. Renúncia. Seletividade social e de ambientes. Aquilo é útil para mim, aquilo é importante. Ah, mas todo mundo vai, todo mundo frequenta, está na moda. Pode estar na moda, mas para a minha necessidade, isso não me é viável. Aceitação de nossa realidade e dar nova direção. Reconhecer os limites, reconhecer as fraquezas, reconhecer os vícios que nós trazemos e ao reconhecer, nós vamos então identificá-los e corrigi-los. Como eu vou corrigir uma coisa que eu não reconheço em mim? Auto-perdão, ou seja, recomeço e reparação. Lembrar que eu trago um projeto divino. Então, eu errei, mas o erro é uma forma, às vezes, de aprendizado. Errar faz parte do processo de amadurecimento. O que não podemos é persistir no erro. Então, baseado nisso, errei, tudo bem, mas daqui para frente eu vou não errar mais. Cumplicidade com a decisão de crescer. Ou seja, eu quero ir para frente, eu quero melhorar. Vigilância, cuidar da vida mental. Oração é a terapia da mente. Trabalho. Toda ocupação é útil. Trabalho é fundamental. Quanto mais o espírito evolui, mais ele trabalha. Melhor ele otimiza o tempo. Tolerância, ter complacência conosco. E amor incondicional, aprender a gostar de si mesmo.
Essas são algumas referências que devemos ter para a nossa melhoria. Educar-nos é renovar os valores buscando harmonia consigo mesmo. É fortalecer o bem que está adormecido. Não é ser contra nós, ser melhor hoje em relação ao ontem. E dessa forma, então, nós vamos descortinando um cenário real, que é da verdadeira vida, que somos espíritos em processo de maturidade. A obsessão, ela pode surgir quando nós queremos retardar o nosso progresso, a nossa evolução. E Jesus, então, recomenda: vigiai e orai, para não cair em tentação. Desculpa ser extenso o assunto, claro que nós não esgotamos, né? Mas são posições que devemos conhecer, reconhecer para saber agir. Obrigado a todos.